Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar a mensagem 26, intitulada Carta Estimulante. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou aproveitar aqui a presença da nossa Cecília para fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, é com muita alegria que nós sentimos a presença de todos os nossos amigos materiais e os nossos amigos espirituais que estão aqui para nos auxiliar. Todos. É uma fraternidade que é muito difícil de se encontrar. No plano material é a amizade, é a colaboração. No plano espiritual, que nós não podemos ver, temos certeza que temos os nossos colaboradores espirituais nos ajudando para que seja possível nós assimilarmos as lições que nos forem dadas pelo estudo que nós vamos fazer hoje. Fazei, Senhor, acima de tudo, que esses estudos, que essas lições, que as propostas de evolução que aqui são feitas, fiquem em nossos corações para sempre. Muito bom, muito bom. Então vamos nós. O estudo de hoje, o Humberto de Campos vai nos trazer em uma das suas cartas, uma carta estimulante. Subentende que é um trabalhador que participou de uma reunião em que ele pôde acompanhar um espírito se materializando, um espírito se tornando palpável, visível a todos ali presentes. E ele saiu dali, quando ele ficou tão deslumbrado com aquele fenômeno de ver o espírito se materializando, ele achou aquilo tão lindo que ele ficou imaginando a beleza do mundo espiritual, a vida espiritual ali pungente. Mas quando ele voltou para o dia a dia, a dificuldade dentro de casa, a vida no cotidiano, aquilo foi desestimulando ele. É como se dissesse assim, poxa, eu queria ficar lá, ir para o outro lado, porque aqui é muito difícil a vivência. E aí o Humberto dá essa resposta para ele. Então ele vai aqui nos lembrar quando Jesus no Tabor, que chamou Pedro, Tiago e João, e que ali no Tabor houve uma transfiguração. Vocês lembram disso? Jesus se iluminou, o rosto de Jesus virou uma luz só. E ao lado eles puderam ver tanto Elias quanto Moisés. Lembra disso? Se materializaram ali. O Pedro ficou tão feliz com aquilo que Pedro queria montar uma tenda ali para eles ficarem ali já. Não precisar voltar para ter a convivência, Mas o que ele entendeu? Pedro voltou, teve a convivência, passou por todas aquelas dores, por todas as dificuldades, pelas traições, pelas decepções e trabalhou para poder alcançar. O apóstolo Paulo, do mesmo jeito, ele teve encontro com Jesus, mas ele teve que ir para o deserto, depois ele teve que trabalhar. Então a gente recebe nas nossas reuniões mediúnicas quantas mensagens lindíssimas, mas a gente não para ali. É necessário a gente sair dali e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então, na verdade, é um fôlego, é um amparo que nós recebemos do contato de forma ostensiva com o mundo espiritual. Mas isso não nos garante o mundo espiritual. O que nos garante um bom lugar, uma boa recepção, é o bem que nós fazemos diariamente. Então a gente precisa voltar e enfrentar dificuldades. Na Terra, como é um planeta de provas e expiações, nós vivemos aqui, todos nós, situações muito complexas, muito difíceis. Às vezes, como diz o Evangelho, são as alfinetadas do dia a dia que acaba por ferir.
né? Então a gente se aborrece com coisas que são pequenas, mas que ao final do dia soma a se tornar algo muito grande, né? Por quê? Porque não é fácil, a convivência não é fácil. Viver é fácil, conviver é um grande desafio. Porque o outro é um ser que também está sendo elaborado. Então, às vezes, o outro não tem bom senso, né? Não tem ética, não é verdade? Não tem respeito pela dor do outro, pelo cansaço do outro. A gente sempre quer ser servido, mas nós não queremos servir. A gente quer sempre que façam, mas nós não queremos fazer. Então, tudo isso dificulta a vida de relação, não é verdade? Vamos para o texto? Carta estimulante. Diz você, meu amigo, que depois de haver assistido a alguns trabalhos interessantes de materialização, que a gente já sabe o que é isso, é quando o espírito se torna visível a todos que estão presentes, passou a registrar estranhas modificações no modo de ver. Ele começou a se modificar no modo de ver as coisas. Assinalou, né, você disse, observou, diversas entidades momentaneamente corporificadas à frente dos teus olhos e, pela surpreendente claridade que irradiavam, compreendeu a beleza da vida a que a morte nos conduz. Quando os clarões das luzes inexprimíveis se apagaram, retornou quase desacoroçoado, ou seja, fraco, né? A tarefa comum. Sem desestimulado, meu frade, poxa, querer ficar por aqui mesmo, né? A lembrança das sugestivas revelações perdurava-lhe na memória. Entretanto, a via pública pareceu-lhe mais fria e o ambiente doméstico, onde ninguém se lhe afeiçoou às ideias, né, no caso as ideias espíritas, aquele ambiente figurou-se-lhe, pareceu ali um cárcere ao pensamento dele. Entende? Ele estava super feliz, sentiu maravilhoso em ver as materializações, que maravilha. Mas quando ele saiu dali, que ele voltou para o mundinho, ele disse, né? Chegou na família que ali ninguém compactuava com as ideias dele, espírita, né? Ele se sentiu mais só ainda, né? E ele colocou, figurou-se-lhe um cárcere, né? Uma prisão ao pensamento, porque ele não tinha nem com quem conversar. O assunto espírita. No dia seguinte, retomando o serviço habitual, os companheiros de luta, menos esclarecidos, eram mais duros de suportar. Deslocara-se-lhe a mente. A maneira do lenhador que examina uma central elétrica, você passou a sentir o peso do trabalho no carvão comum, o dia a dia, né? Para que alimentar o fogo a toras de madeira, se a força acessível e eficiente, né? Se existe uma força acessível e eficiente, né? Para que eu vou estar aqui nesse trabalho, nessa luta, se existe toda uma força espiritual? É aquela história, muitas vezes, dizem, eu não quero mais ficar aqui não, já quero ir para o outro lado. Não é assim, gente. A gente está aqui, enquanto nós estamos aqui, tem coisas a fazer. E às vezes a gente acha que é coisas a fazer fora, é coisas a fazer dentro, na minha intimidade, no meu mundo íntimo. Tedioso cansaço assomou-lhe ao coração e marcou, espantado, o vigoroso conflito entre sua alma e a realidade. Por meio de incoercível, né, incontrolável desajustamento. Não seria razoável abandonar toda atividade considerada inferior e partir em busca das claridades de cima?
Larga toda essa vida terrena e vamos só viver a vida espiritual. Valeria a pena prosseguir enfrentando o barro da cerâmica em que você trabalha, quando a imortalidade se lhe patenteou indiscutível e brilhante? Mas por que eu vou estar lutando aqui pelas coisas se eu sei da existência do mundo espiritual, né? Olha lá. Todavia, é forçoso considerar que, se a semente pudesse despertar ante a grandeza de uma espiga madura e não se sujeitasse mais ao serviço que lhe compete na cova lodacenta, naturalmente o mundo se privaria de pão. Se a semente dissesse assim, não, é muito difícil, não vou ficar aqui não, pronto. Não ia ter mais o pão, né? O plano espiritual, contudo, não pretende instalar a fome ou a ociosidade na terra. O plano espiritual, ele está para nos dar subsídio para conviver e enfrentar dificuldade. E não para nós sairmos dela, vivermos na contemplação. Porque na contemplação ninguém evolui. Nós evoluímos na luta do dia a dia. É nas dificuldades do dia a dia. O plano espiritual, contudo, não pretende instalar a fome ou a ociosidade na terra. O planeta, ele é uma escola em que a inteligência encarnada, que somos nós, recebe a lição de que necessita. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Cada um de nós somos matriculados na matéria que precisamos. Se eu tenho essa esposa, é essa esposa que eu preciso para o meu processo de evolução. Se eu tenho esse fofo, eu não estou aqui, eu estou chamando ele de fofo. Eu não estou chamando ele de agressor. Ninguém merece um agressor. Ninguém merece ser agredida. Isso seria quase uma psicopatia, você querer permanecer ao lado de alguém que lhe agride. Vai esperar o quê? A pessoa lhe matar? Então eu estou chamando fofo. Então se você tem um fofo, que não é lá aquelas coisas que tu desejava, né? Mas é o fofo que você precisa para o seu burilamento. Cada um tem o fofo e a fofa que merece. E é tão impressionante que nesse processo de convivência, é impressionante como a gente atrai para a nossa convivência pessoas que têm capacidade de fazer exatamente o que a gente não suporta. Mas por que eu não suporto? É por isso que eu tenho essa pessoa, porque eu tenho que aprender a lidar com o diferente. Eu tenho que aprender a lidar com o outro e respeitar. Gente, quando a gente fala em vaidade, em orgulho, nós começamos a ter a certeza. Quando eu acho que só eu sei fazer, ou que eu faço melhor, por isso é que eu que tenho que fazer, você está se colocando como exemplo. E quem é que é o exemplo? É Jesus. Eu não posso ser exemplo para ninguém. Mas quando eu digo que eu sei fazer, só eu sei fazer, se eu não fizer a coisa não vai dar certo, eu tenho que estar lá, eu estou sendo movida pelo orgulho e pela vaidade. Orgulho e vaidade, e eu me colocando na condição de exemplo. Então a comida melhor é a minha, o arroz é o melhor que eu faço, a farofa é a melhor que eu faço. Para resolver esse problema só eu sei, eu tenho que ir lá, senão a coisa não vai andar. Vaidade e orgulho. E eu estou me colocando como um ser superior e estou sendo como se fosse querendo ser exemplo. Nós não somos. O exemplo é Jesus, né? Todos nós somos falhos, porque até o excesso é sinônimo de inferioridade. Tudo na vida
é o caminho do meio. Nem muito lá, nem muito cá. O meio, o equilíbrio. Nem falar muito, nem falar pouco, falar o necessário. Nem fazer muito, nem fazer pouco, fazer o necessário. É o caminho do meio. O planeta, então, é uma escola em que a inteligência encarnada recebe a lição de que necessita. Então, os fofinhos que vieram como os filhos, o trabalho profissional. É impressionante como a gente atrai pessoas que se tornam um excelente buril. Entre a maloca indígena e o castelo civilizado, por que ele pegou a maloca e o castelo? Ele está falando do nosso percurso de evolução. Entre o nosso início primitivo, lá na maloca, e entre até a civilização no castelo, o que vai acontecer? Medeiam muitos séculos de cultura com experiências vastíssimas e assombrosas. E entre o palácio dos homens e o santuário dos anjos, ou seja, ele colocou a evolução do primitivo até o intelectual. O que ele diz? Existe séculos de cultura, porque ele pegou a maloca se referindo à construção. E ele pegou o castelo se referindo à construção. Então, entre a construção de levantar uma maloca e ir até chegar ao nível de construir um castelo, quantos séculos de civilização, como ele coloca, de cultura, de experiências vastíssimas e assombrosas. Aí ele coloca, e entre o palácio dos homens e o santuário dos anjos, há que andar por numerosos séculos ainda. Então, eu vou assistir uma reunião de materialização, vejo ali um espírito nobre e eu já quero ir ficar lá com o espírito nobre. Eu terei vibração para isso? Não tem. Então eu preciso conquistar. Por isso que ele fala desse período aqui, que é necessário o quê? Andar por numerosos séculos ainda. Nesse processo de aprimoramento. O cristianismo que você abraçou com tanta sinceridade, lembra que é uma carta, né, que ele está mandando. E essa carta serve para todos nós. O cristianismo que você abraçou com tanta sinceridade e ternura permanece repleto de ensinamentos nesse sentido. Em qual sentido? É preciso viver, é preciso praticar, é preciso conviver. Diante do Tabor, aí ele vai pegar aqui o exemplo que a tia falou no iniciozinho do nosso estudo de hoje. Diante do Tabor, em que espíritos bem-aventurados se materializaram ao lado do Mestre, quem foi Elias e Moisés, está lá no Evangelho, em transfiguração indescritível, porque Jesus se transfigurou, porque do rosto dele emanava, era luz, só via luz do rosto do Cristo. Em transfiguração indescritível, Pedro, deslumbrado, pede para que uma choupana, né, uma cabana, né, seja ali construída, a fim de que nunca mais regressasse ao mundo vulgar, ao mundo comum. Ele queria ficar ali mesmo, de tão maravilhado que ele estava. Deslumbrado, pede para que uma choupana seja ali construída, a fim de que nunca mais regressasse ao mundo comum. Entretanto, o grande apóstolo Pedro é arrebatado de lá, ao torvelinho de ação rotineira, dentro do qual perdeu e venceu várias vezes, sob o tacão de vicissitudes humanas, até sobre os pés, né, debaixo dos pés, de dificuldades, né, das dificuldades humanas, até alcançar a verdadeira exaltação
pelo martírio e pelo sacrifício. Então, o fato dele ter visto a transfiguração, isso não deu a ele o título do merecimento de ser recebido por Jesus no mundo espiritual. O que deu título a ele foi a luta cotidiana. Ah, mas eu sou espírita, eu participei de reuniões mediúnicas, eu conversei com vários espíritos. Colocastes em prática o que tu ouvistes lá dentro? Não. Aí ele pegou agora Paulo, o apóstolo. Envolve-se Paulo no dilúvio de bênçãos, porque Paulo estava indo para Damasco para aprisionar Ananias e matar, porque Ananias havia convertido Abigail, a noiva amada, ao cristianismo. Então ele foi para Damasco com o intuito de matar Ananias. E quem apareceu para ele no horário do pico, do meio-dia, o sol a pino? Jesus. E aí, acabou? Bastou Jesus aparecer e já ganhou o reino de Deus? Foi aí que ele falou, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus. Aí ele chora convulsivamente. Envolve-se Paulo no dilúvio de bênçãos, nas vizinhanças de Damasco. Mas, em vez de acompanhar o Cristo magnânimo, que o abraça de improviso, é convocado a perambular por muitos anos entre desapontamento e pedradas no seio da multidão. Ele já disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus, primeiro, levanta-te, entra em Damasco, lá eu te direi o que fazer. E quando ele se levantou, ele já levantou cego. E quem devolveu a visão a ele foi justamente o homem que ele iria matar, foi Ananias. Olha como Jesus, e Ananias disse, está lá em Atos dos Apóstolos. Jesus, quando conversou com Ananias, ele diz: vá lá, esse é um vaso escolhido por mim. Porque Paulo tem uma característica, ele é um trator. O Paulo e o trator está para abrir campo. Pensa uma mata fechada, dá para entrar com um machadozinho? Pode até entrar, mas tu vai demorar um tempão. E o Paulo não, o Paulo é aquele trator, que ele vai cair madeira sobre ele, vai ter espinho, tudo vai acontecer, mas o homem não para. Por isso Jesus falou, esse é o vaso escolhido para mim. E vaso, porque o símbolo do cristianismo é o vinho. Por isso no Livro dos Espíritos tem a cepa, o vinho. Então se você coloca o vinho dentro de um vaso contaminado, sujo, o que vai acontecer com o vinho? Estraga, fica vinagre. Então, quando o vaso é sujo, a lição do Cristo fica suja dentro da pessoa. Ou seja, a pessoa consegue deturpar tudo, estragar tudo, modificar tudo e não passa a essência que deveria passar. Não é uma questão de vaso, é de trabalhador realmente. Então, quantas vezes a gente não pega um texto e a gente deturpa tudo? Como foi deturpado nesses 1000 anos de Idade Média? Entende? Então, Paulo é esse. Ele diz, é convocado a perambular. Então, quanto tempo no deserto? Depois a volta dele para Jerusalém. Depois ele foi para Antioquias. E depois ele saiu com Barnabé pregando de cidade em cidade. Quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi apedrejado, mas não foi nenhuma e nem duas. Que mais? O próprio mestre, no jardim da prece solitária, sente-se visitado por um anjo divino que desce do firmamento em sublime esplendor. Todavia, longe de segui-lo em carro de triunfo para as esferas superiores,
O que Jesus faz? Desce para o cárcere, sofre o insulto da turba, do povo ameaçadora e marcha, humilhado, para a crucificação. Porque lembra sempre disso, a crucificação era um ato de muita humilhação. A crucificação era uma sentença para a pior espécie de gente, para a pior espécie de crime. Não transforma, pois, a excelência do estímulo revelador em desalento para o trabalho natural. O que ele faz? Valores imperecíveis não surgem de imediato. Então, não vai surgir de imediato as virtudes dentro de mim. É necessário que eu a conquiste. Eu só vou conquistar me esforçando, trabalhando diariamente. Valores imperecíveis não surgem de imediato. Tempo e esforço são as chaves do crescimento da alma. Se os espíritos elevados reaparecem no intercâmbio dos 2 círculos de vida a que nos ajustamos, é que se inspiram no ministério da caridade e desejam acordar os homens para mais altas noções de justiça e fraternidade, a fim de que se fortaleçam e aprimorem perante a continuidade da vida e da individualidade, além do. Se você foi chamado às tarefas do oleiro, atenda, quanto possível, ao enriquecimento íntimo, nos estudos e serviços que a nossa consoladora doutrina oferece. Mas não olvide, mas não esqueça os tijolos e manilhas, telhas e vasos que a sua indústria foi convidada a materializar. Institua facilidade e abundância para que os menos favorecidos de recursos e de inteligência consigam construir seus ninhos, aos quais se abrigam pobres aves humanas, em peregrinação aflitiva na erraticidade. Esforce-se para que seu nome seja louvado e abençoado pelos que compram e vendem, pelos que administram e obedecem, convencido de que, se não devemos esquecer a contemplação das estrelas, não encontraremos o caminho de acesso a elas se não acendermos alguma lamparina no chão. É lindo, né? Então, a gente identifica as estrelas, mas para eu alcançá-las é necessário que eu acenda as lamparinas aonde? No chão. E nós espíritas, nós temos um equívoco, que a gente diz assim, eu vou fazer a caridade. Aí vai para uma instituição espírita, faz um trabalho, pronto, tô aqui, te fiz a caridade externa. A verdadeira caridade é a caridade moral. E eu posso passar 10, 20, 30 anos fazendo essa pseudo-caridade, sem fazer um movimento íntimo, que é a mudança íntima. Por isso que o Evangelho diz que a caridade moral ela é a mais meritória. E aonde que a gente começa essa renovação, gente? É no mundo íntimo. E aonde que eu vou identificar a mudança do meu mundo íntimo? Dentro de casa. Quando a gente muda dentro de casa, a gente está alcançando o trabalho que nós viemos fazer aqui na Terra. Foi bom? Alguma pergunta, alguma colocação, meninas e meninos? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então,
Receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Às vezes a gente acha que é coisas a fazer fora, é coisas a fazer dentro, na minha intimidade, no meu mundo íntimo. O plano espiritual, ele está para nos dar subsídio para conviver e enfrentar dificuldade. E não para nós sairmos dela, vivermos na contemplação. Porque na contemplação ninguém evolui. Nós evoluímos na luta do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia. Nós precisamos entender isso. Cada um de nós somos matriculados na matéria que precisamos. Se eu tenho essa esposa, é essa esposa que eu preciso para o meu processo de evolução. Se eu tenho esse fofo, eu não estou aqui, eu estou chamando ele de fofo. Eu não estou chamando ele de agressor. Ninguém merece um agressor. Ninguém merece ser agredida. Isso seria quase uma psicopatia, você querer permanecer ao lado de alguém que lhe agride. Vai esperar o quê? A pessoa lhe matar? Então eu estou chamando fofo. Então se você tem um fofo, que não é lá aquelas coisas que tu desejava, né? Mas é o fofo que você precisa para o seu burilamento. Cada um tem o fofo e a fofa que merece. E é tão impressionante que nesse processo de convivência, é impressionante como a gente atrai para a nossa convivência pessoas que têm capacidade de fazer exatamente o que a gente não suporta. Mas por que eu não suporto? É por isso que eu tenho essa pessoa, porque eu tenho que aprender a lidar com o diferente. Eu tenho que aprender a lidar com o outro e respeitar. Quando eu acho que só eu sei fazer, ou que eu faço melhor, por isso é que eu que tenho que fazer, você está se colocando como exemplo. E quem é que é o exemplo? É Jesus. Eu não posso ser exemplo para ninguém. Mas quando eu digo que eu sei fazer, só eu sei fazer, se eu não fizer a coisa não vai dar certo, eu tenho que estar lá, eu estou sendo movida pelo orgulho e pela vaidade. E nós espíritas, nós temos um equívoco, que a gente diz assim, eu vou fazer a caridade. Aí vai para a instituição espírita, faz um trabalho, pronto, tô quite, fiz a caridade externa. A verdadeira caridade é a caridade moral. E eu posso passar 10, 20, 30 anos fazendo essa pseudo-caridade, sem fazer um movimento íntimo, que é a mudança íntima. Por isso que o Evangelho diz que a caridade moral ela é a mais meritória. E aonde que a gente começa essa renovação, gente? É no mundo íntimo. E aonde que eu vou identificar a mudança do meu mundo íntimo? Dentro de casa. Quando a gente muda dentro de casa, a gente está alcançando o trabalho que nós viemos fazer aqui na Terra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. E que possamos, Senhor, realizarmos o trabalho que nos compete aqui na Terra. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.